iniciar aqui a gravação. Iniciando, a gente muda para cá. E daqui a gente dá o play. Muito bem. Dando sequência. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de pensamento, assim. Vamos pensar em algumas coisinhas para a gente poder dar seguimento na aula. Mas não se preocupe, vai ser um exercício bem simples. Ninguém vai precisar copiar nada, ninguém vai precisar... tem o Google, né? Mas o objetivo é a gente pensar um pouco em como que a gente acha que era a vida no Éden antes da queda. Pensa no jardim, o homem, a mulher, não tinha pecado antes da queda. Então a pergunta é como que era lá. Vamos lá, vamos anotar aqui os nossos pensamentos. Tá? Vamos lá. Para quem vocês acham que eu vou perguntar? Para quem vocês acham que eu vou perguntar? Então vamos lá, vou começar pela Sinara lá atrás. Sinara, como que era a vida? Sem poluição. Perfeito. Tá, colocando aqui, perfeito. Então, Val, como que era lá? Era muito tranquilo. Tranquilo, não tinha boleto, né? Marquinhos. Lindo. Lindo. Muito bem. Vamos lá. Dona Júlia. Tem muita paz. Paz. Tem muita paz. Lindo, tranquilo. Paz, vamos lá. A gente consegue tirar mais. Sem pecado, sem poluição. Sem pecado. Vou anotando aqui, ó. Sem o diabo. Ele estava lá já, né? Sem poluição. Ele estava por ali, Tava né? por ali, né? Sem poluição. O que mais? Sem depressão. Sem depressão. Todo dia com Deus, né? Sem preocupação. Todo dia com Deus. Tudo prosperava. Tudo prosperava. Sem competição. Sem competição. Boa. Sem trabalho. Sem trabalho. Não, trabalho tinha. Trabalho Trabalho tinha. Sem doença. Sem doença, é verdade. Sem doença. Boa. Com sexo. Com sexo, claro, né? Quem mais? Eu vou parar por aqui, abrir uma outra caixinha para perguntar para vocês e para a gente pensar como que vocês acham que era a relação do homem e da mulher, como eles se relacionavam, como que era esse... Tirando a parte do sexo que eu já coloquei aqui, mas como que era a convivência deles? Vamos lá, Paulinho. A união, né? O povo realmente era um. União. Diálogo. Diálogo. O homem ouvia a mulher. Sem competição. Já falava assim? Já falava desse jeito. Sem competição. O que mais? Era harmônico. Harmônico. O que mais? Não tem certo ou errado, é o que a gente acha. Né? Respeito. Existia muito amor. Amor. Feliz. Tinha felicidade, vamos dizer assim. O que mais que a gente acha que tinha? Tinha divisão de tarefas, né? Cada um fazia parte. De tarefas. O que mais? Vocês acham que tinha igualdade? Sim. Podemos colocar igualdade? O que mais? Tinha cumplicidade também. Cumplicidade. O que mais? Só pra gente, mais uma pra gente terminar.
tinha humor. Humor? É. Talvez. Será que eles tinham os mesmos direitos? Por que não, né? Não tinha pecado? Tinha pecado, talvez. Né? Então agora vamos parar um pouquinho aqui e olhar um pouco os textos que falam exatamente desse momento antes da queda. Então, a primeira referência que a gente tem nesse momento está aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. E aqui, gente, de novo uma questão de como que a gente escolhe a melhor tradução. Porque vocês estão vendo ali, ó, façamos o quê? O homem, né? Não, ali não está o homem. Tá? O ser humano. Tá? Muitas traduções, durante muitos séculos, traduziram uma palavra que é sinônimo de ser humano como homem. E aí deu a sugestão de que Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Mas as traduções mais recentes, tudo em função dos avanços no campo da tradução, da linguística, né, começaram a perceber que esta palavra, que até então estava associada a homem e poderia ter a conotação de ser humano, humanidade, mas também tinha a conotação de homem, né, no gênero masculino, né, ela acabou sendo revisitada, essa tradução, e essas traduções mais modernas, elas trazem, então, não mais homem, né, como tradução, e aí está falando de uma palavra que em hebraico quer dizer Adam, tá? Então, da onde vem Adão. Tá? Então, não é mais traduzido como homem, e sim como ser humano. Né? Isso você só encontra nas traduções mais recentes, mais modernas. Traduções antigas talvez vão dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas as tradições modernas revisitaram essa tradução e agora o que o versículo traz é façamos o ser humano nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então não tem mais a questão de homem. Aí, dando sequência, no finalzinho eu pintei também em azul. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a primeira coisa que a gente pode ver desse texto é que tanto o homem quanto a mulher foram criados nas mesmas condições. E qual que era essa condição? Ser imagem e semelhança de Deus. Porque o versículo 27 deixa bem claro. Deus criou o ser humano, a sua imagem, homem e mulher. Então, do ponto de vista do Criador, criar homem e criar mulher não tinha distinção para ele, porque ele criou os dois. E ao criar, ele criou nas mesmas condições, imagem e semelhança. E quando a mulher é criada, e aí a gente vai para o capítulo seguinte, que é o capítulo 2, você vê a preocupação de Deus em criar, e aqui de novo uma questão de tradução, porque a gente viu esse versículo na semana passada em várias traduções. Então, a preocupação que Deus tinha é mulher e homem na mesma condição de igualdade. Se você olhar esses dois primeiros capítulos, você não vê Deus dizendo para o homem, ó, você é o cabeça dessa mulher que eu criei. Não existe isso. Nesses dois versículos que nós estamos lendo, não tem. O que tem? Deus dizendo o seguinte,
Esse homem está sozinho, está precisando de ajuda. Lembra que a gente comentou na semana passada? O que faz uma pessoa precisar de ajuda? Ou não está dando conta, né? Ou está fazendo errado, ou não sabe fazer o que precisa ser feito. Né? Então Deus vai e cria primeiro uma mulher na condição de ajudá-lo com o trabalho que precisava ser feito. E quando a gente vê, né, essa narrativa da criação da mulher, que o homem cai no sono, Deus tira uma costela, faz a mulher, entrega para ele. Né? A fala do homem, e a gente pode até abrir isso depois aqui no texto, ele fala, olha, essa aqui é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ela vai se chamar varoa, e aí é um jogo de palavras, né? Porque varão em hebraico quer dizer ish. Né? Ish. Né? E varoa começa com ish e tem um complemento no final. Então virou mais um trocadilho de palavras de Adão, né? Não de Adão, porque sabemos que Adão falava hebraico. Hebraico foi a língua que Moisés escreveu aqui. Mas foi mais um trocadilho a respeito disso. Mas você vê que Adão, né, nessa fala, ele tenta expressar o quê? Que essa aqui é igual eu, aqui, ó. Tem o mesmo DNA, né, porque veio dele, né? Um clone, digamos assim, né Luiz? Talvez, né? Mas ainda assim, a gente percebe essa condição de igualdade e o desejo de Deus de que eles dividissem a responsabilidade de cuidar do jardim. Não temos detalhes, por isso que a gente fez esse exercício de tentar imaginar como que era o jardim com essas duas pessoas num ambiente onde não havia pecado. Então a gente conseguiu aqui no nosso exercício de imaginação pensar no melhor cenário possível, né? Coisas boas, coisas que realmente a gente imagina que um ambiente como esse deveria ter. Tá? Então, esta é a condição que Deus criou o homem. E esta é a condição que Deus criou a mulher. Uma condição de igualdade, ambos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Tá? A mensagem de Deus para o casal, e aí eu vou voltar aqui rapidinho para vocês. A mensagem de Deus para o casal está exatamente nesse versículo aqui. Ó. Tenha ele, e ele aqui é o ser humano, não é o homem, porque a gente viu que nessa tradução traz essa revisão. Eu não sei onde está o meu mouse aqui, acho que eu já achei, talvez está ali em cima. Deixa eu trocar aqui o ponteiro. Tá? Então, o que Deus determinou para o ser humano? Ter o domínio sobre quem? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Você percebe que Deus não determinou domínio sobre outro ser humano? Tem nesse versículo? Deus falando para o ser humano dominar outro ser humano? Não tem. Ou tem? Não está nem de longe explícito aqui. Então, Deus não criou um ambiente para a gente se dominar como ser humano. A gente deveria viver exatamente naquelas condições que vocês trouxeram. Né? Harmonia, respeito, igualdade. Porque não existe nesse versículo dizendo, olha, eu vou criar você, mas você também precisa dominar os seus, a sua raça, a sua espécie. Não tem isso. Tá? Deus não criou o ser humano para se dominar, né? Ter uma hierarquia entre eles. Eu sou chefe do bando e vocês precisam me seguir. Isto não fazia parte do plano de Deus, porque Deus não criou distinção entre as pessoas. Criou o homem, criou a mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Faz sentido para vocês? Vocês percebem da mesma maneira que esse texto fala do domínio do homem,
sobre a criação, mas não necessariamente o homem dominando o outro. Então, quando Deus cria a mulher e coloca a mulher nesse cenário, o homem tinha que ter como, porque ele ouviu primeiro, né, essa mensagem, já que ele foi criado primeiro, então ele ouviu o quê? Que o domínio dele deveria se estender a quem? Não a mulher. Porque Deus não falou para ele, você vai dominar os homens, os seres criados, inclusive a mulher que eu vou te dar daqui a pouquinho. Não tem isso. Não era esta condição que Deus tinha colocado no seu plano original. Estão me acompanhando? Está fazendo sentido para vocês? Não estou inventando nada, porque está no texto. Eu estou simplesmente olhando o texto e deduzindo pelo texto. Aqui, o domínio do homem deveria se estender à criação, mas não necessariamente aos seus pares, porque Deus não fala isso. Fala sobre as aves, sobre os animais, né, dos que rastejam a terra, fala dos peixes, mas não fala do seu semelhante. Tudo bem até aqui? Aí, o que acontece? Vem a queda. E a queda, ela tem uma história aqui que acontece, que a gente vê nesses versículos aqui. Não vamos passar por todos eles, mas até porque a gente já comentou um pouquinho a respeito deles na aula anterior, né? Mas aqui já é um pouco da queda mesmo. Então, olha só o que acontece. Deus sempre estava presente naquele jardim. Sempre. Então, a presença de Deus no jardim era recorrente. Ele não criou o jardim, largou o homem lá e falou, boa sorte, né? Se precisar eu volto, né? Mas olha só, Deus pergunta para o homem, né, aonde que o homem está. É claro que Deus é onisciente, sabia o que tinha acontecido, né? E por ser onisciente, ele sabia até antes mesmo de criar as coisas, que aquilo, infelizmente, aconteceria. Talvez o homem não tivesse percebido todos esses atributos de Deus. Mas olha só o que acontece, né? Quando Deus pergunta para o homem quem disse que ele estava nu, na hora Deus já manda real, né? Você comeu da árvore? Aí, você vê que ele não começa dizendo eu comi. Porque essa era a resposta que Deus queria ouvir. Deus queria que o homem tivesse assumido responsabilidade ali. É nítido quando ele faz a pergunta, você comeu? Um ser responsável teria dito, comi. Mas você vê que o que o homem faz? Ele dá uma enrolada na história, né? Certo, Val? O que ele fala? Ele fala, não, a mulher que está comigo, ela que me deu a árvore e eu comi. Então você vê que, como já tinha pecado, então aquela situação original que a gente imaginou já começou a ter uma ruptura, já começou a rachar. Então quando Deus pergunta, você comeu? Ele não fala, eu comi. Não. Deixa eu contar a história toda, Deus. Não é como se Deus não soubesse. Aquela mulher, né, que você me deu, né, ou que me deste para estar comigo, foi ela que me deu e eu comi. Então, aqui a gente já vê uma questão, naquele papel de igualdade, a gente já vê um homem se esquivando da sua responsabilidade. Porque ele poderia ter dito, eu comi, me arrependo de ter comido. Não, eu comi porque aquela mulher lá que você me deu, né? E a mulher, a resposta da mulher é uma resposta coerente. A resposta da mulher, porque o que Deus disse? O que é isso que você fez? A resposta da mulher é coerente, porque ela diz o seguinte, a serpente me enganou. Enganou mesmo. Porque por mais que a mulher tivesse convicção, e lembra que eu comentei isso com vocês, né? Ela tinha convicção. Ela sabia do certo, do errado. Mas a serpente vai e engana, fala, não é isso. É que Deus não quer que você seja igual a ele. Conhecendo
o certo e errado. Então, e pior, porque como a mulher diz, olha, se eu comer eu vou morrer, o que a serpente fala? Não, você não vai morrer. Você vai ficar igual a Deus e vai saber o que é o bem e o que é o mal. Então a resposta da mulher é coerente. A serpente enganou. Falou que eu não ia morrer, falou que eu ia ficar igual a Deus, e eu acreditei. Aí a coisa fica engraçada, né? Porque Deus, ele deixa agora o papel de criador e precisa assumir um papel novo ali, que é o papel de juiz. Então agora ele precisa dar uma sentença para aquela desobediência, para aquele pecado que tinha entrado na criação dele. Até o momento ele é um criador preocupado, como sempre, com a sua criação. Mas agora ele precisa sentar na cadeira de juiz e dizer assim, bem, já que aconteceu, começaram as sentenças. Sentença, ninguém escapou da sentença. E uma coisa que a gente viu é essa aqui, ó. Uma sentença. Porém, inimizade entre você e você aqui é quem? A serpente e a mulher. Então, existe, e aqui a gente está falando, né, de um ponto de vista espiritual, existe uma inimizade entre o inimigo e a mulher. Porque está escrito aqui. Está escrito, Val? Essa foi uma sentença. Então, se você perceber na história da humanidade, né, você vai perceber alguns pontos que o inimigo ele tem como alvo destruir a mulher. Porque está escrito aqui. E inimizade, né, da inimizade a gente deriva o quê? Inimigo. Né? Um inimigo tem uma inimizade. Não é uma questão de ser adversário, né? Como se fosse alguém querendo disputar o mesmo prêmio. Então se torna um adversário, se torna alguém que quer a mesma coisa que o outro, como se fosse uma competição. Não é isso. É uma inimizade, é uma posição onde um lado quer acabar com o outro. Então existe isso porque isso entrou com o pecado. Então as mulheres, elas, né, acabaram se tornando alvo do inimigo, principalmente porque havia uma promessa lá na frente de que da descendência da mulher, né, teria um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, que é Cristo. E por que isso aconteceu? Pelo seguinte, que Deus disse, olha, vai ter um descendente desta mulher que vai ferir a sua cabeça, que vai esmagar a sua cabeça. Só que como o diabo não tinha como saber quem era, que não tem como saber quem era, naquela ocasião, então o que ele fez? Ataca todas as mulheres, porque assim a gente garante chance de vitória. Então toda a história que a gente vê da humanidade tem uma guerra espiritual declarada contra a mulher, que começou aqui. Né? E aí não parou nisso, né? Porque isso foi a sentença para a serpente, a ser inimiga declarada da mulher. E para a mulher também teve um problema. Começou aqui, ó. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Foi outra sentença. E aqui o que a gente vê? A gente vê agora como... Porque, gente, tudo isso é... Desculpa, até me engasguei. Tudo isso é consequência do pecado. Não é que Deus criou para ser desse jeito. Mas agora, como juiz, ele precisava dar uma sentença. E essa foi a sentença que veio.
relacionamento que antes era perfeito, agora ficou imperfeito. Tudo bem até aqui? Pastora, um comentário? Mas Deus vai também fazer justiça, porque Jesus vai nascer do ventre de uma mulher para pisar na cabeça do inimigo. Então, o diabo também vai ter. Eu percebi isso muito na minha vida. A primeira vez que eu fui ministrar, eu vi um demônio entrando na igreja. Aí o Senhor falou, não repreende, manda ele sentar e fechar a boca. E eu não entendi o porquê daquilo. Aí o demônio ficou sentado, ele falou, agora você ministra. Ele vai ter que ouvir tudo o que você tem para falar e tudo que ele queria te impedir. E aí depois o Senhor mandou eu repreender e mandar para o abismo. Então, tem isso também. Deus nos deu uma autoridade diferenciada contra o inimigo. E agora eu conecto isso que a pastora falou exatamente com esse ponto aqui. A gente não combinou, tá? O mundo jaz no maligno. A condição do mundo é aquela condição que a gente viu agora há pouco. Agora, com Cristo, as coisas têm que ser diferentes. Elas não podem ser exatamente a regra do mundo. Porque olha só o que a gente vê nas Escrituras. Que hoje nós... Deixa eu ver onde está meu mouse aqui. Está aqui. Nós precisamos o quê? Nos considerarmos mortos pelo pecado. Então, gente, aquela situação que a gente vê ali em Gênesis, no capítulo 3, com as sentenças, né? Juízo de Deus em função da desobediência, aquilo só existe naquele texto porque teve pecado. Só que nós precisamos nos considerar mortos por pecado. O que isso significa? Que a gente não pode permitir que o pecado reine, fazendo com que a gente obedeça às paixões que o pecado traz. Então, aqueles desejos, aquelas vontades, aqueles sentimentos que o pecado traz, isso não pode existir na nossa vida. Então, aquele padrão que é a consequência do pecado não deveria acontecer dentro do corpo de Cristo. Porque nós não deveríamos mais andar segundo o pecado e as consequências que o pecado traz. Principalmente porque, um pouco mais na frente, a gente vê que se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura. E as coisas antigas passaram. O que acontece? Coisas novas se fizeram. Então, o nosso padrão de relacionamento não deveria ser o padrão de relacionamento pós-queda. Porque o padrão de relacionamento pós-queda é o padrão de relacionamento debaixo do pecado. O nosso modo de relacionar, pensando em homens e mulheres, deveria ser o quê? Novo. Diferente do padrão do mundo. Diferente do padrão atual que está debaixo da sentença que o pecado trouxe. E que Deus declarou porque tinha acontecido. Então, a Igreja de Cristo deveria, nas suas relações entre homens e mulheres, resgatar exatamente o novo e não reproduzir o atual. Vocês estão me entendendo? Esse é o ponto. Porque se as coisas antigas passaram, quer dizer que essa forma de relacionamento humano, onde um homem quer se sobrepor à sua mulher, ou a qualquer outra mulher que tem alguma relação com ele, esse padrão normativo é o padrão normativo do pecado.
É o pecado que trouxe isso. Vocês viram nos 2 primeiros capítulos que Deus não criou para ser desta forma. Esta forma veio por causa do pecado. E quando a gente replica esse pensamento, a gente está simplesmente sustentando uma coisa pela qual Deus não determinou que fosse assim. Só é assim por causa do pecado. Só que nós, igreja, não estamos mais debaixo do pecado. Então não deveríamos relacionar homens e mulheres segundo a norma que o pecado trouxe, que é o de governo, o de domínio, né? O de achar que é superior, né? Quando não é. Não foi assim que Deus criou. Está fazendo sentido para vocês essa reflexão? Vocês percebem que a gente está um pouco corrigindo, né, pastor, e reconstruindo um pensamento que nunca foi o pensamento de Deus. Eu mostrei para vocês os versículos. Então, isso que a gente está discutindo e refletindo é a partir do próprio texto que a gente tem. Então, é esse texto que nos faz pensar. Se Deus criou as pessoas, homem e mulher, nessa condição de igualdade, são iguais. Têm responsabilidades, têm direitos, têm a mesma essência, imagem e semelhança de Deus. Por que a sociedade quebrou isso? Construindo o machismo, a misoginia, quebrou isso por causa do pecado. O pecado que trouxe isso. A gente viu agora há pouco aí nos versículos. Não era para ser dessa forma, mas o pecado quebrou esse padrão de Deus. E agora com Cristo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver não conforme essas coisas antigas que o pecado trouxe, mas conforme as coisas novas. O plano original de Deus deveria fazer parte da nossa essência. Porque nós não estamos mais debaixo do pecado. E é engraçado porque se Deus traz para dentro da igreja homens e mulheres, por que ele traz homens e mulheres para ter distinção de novo? Do tipo, mulher não pode ministrar, porque é só o homem que ministra. Mulher não pode ser pastora, porque só homem pode ser pastor. Para que Deus ia construir o conceito de igreja e reproduzir dentro da igreja aquilo que o pecado trouxe para a humanidade? Vocês percebem que essas percepções são percepções humanas de que o homem é melhor, mais hábil, mais preparado, mais capacitado, e isso tudo vem por causa do pecado, por causa dessa condição espiritual que o pecado trouxe. E a igreja precisa corrigir isso. Corrigir em que sentido? No sentido de que todos nós, sem exceção, somos o corpo de Cristo. Que quando o Espírito Santo dá dons, ele não olha o gênero. Né? Ele não olha, não, esse aqui é homem, dom de liderança. Esse aqui é mulher, dom para cuidar das coisas. Não existe isso. Não existe. Tá? Isso é palavra de homem, não é palavra de Deus. Quando Deus escolhe, ele escolhe porque ele é Deus. E não porque existe algum critério que ele precisa seguir para ficar em conformidade com o padrão humano. Não faz o menor sentido. Então, a igreja, ela necessariamente tem que quebrar a norma que o pecado trouxe e fazer com que homens e mulheres trabalhem para o reino em condição de igualdade, porque foi isso que Deus planejou lá no jardim. E ele não criou uma mulher para ser um ornamento para o homem, mas criou para ajudar na missão que Deus tinha dado para o homem, que era cuidar, dominar, conduzir. Então, esse foi o papel.
Então Deus não criou o homem e falou assim, ó, cuida de tudo isso aqui, agora eu te dei uma mulher para você cuidar dela também e ela poder fazer aquilo que você precisa. Não. Criou para ser semelhante, para estar na mesma condição. Então, o que a gente vê ao longo dos séculos dentro da igreja como instituição, é a mera reprodução de uma norma na qual Deus falou que não precisava existir, porque ele não criou para ser desse jeito. Foi uma sentença do pecado. E a gente vê a igreja atravessando séculos, dizendo, não, as mulheres não podem fazer isso, as mulheres não podem ser isso, as mulheres não podem ter aquilo, dentro da igreja. Dentro da igreja. E a gente vê, por meia dúzia de versículos, a gente não precisa nem ir muito além, mas eu fiz questão de pegar versículos de contextos diferentes para a gente poder ter essa figura completa, para mostrar que a norma do pecado que trouxe essa dissonância, que trouxe essa distorção para dentro das relações humanas entre homem e mulher, esta norma não é a norma que a igreja tem que seguir. A igreja tem que seguir a norma de Deus, que é homem e mulher igual, na sua essência, nos seus direitos, nas suas responsabilidades. E qualquer entendimento diferente desse é um entendimento carnal, humano, não espiritual, conforme o Senhor. Val, o que você acha? Faz sentido, né? Você falou sobre a mulher, o pecado, tudo isso que é serpente, né? O inimigo, e aí você começa a refletir, faz sentido. E a gente nunca tinha raciocinado nesse sentido. Porque a gente aprende uma coisa que perpetua. Lembra que eu mostrei para vocês? A interpretação, ela vira tradição e entra para a história da igreja como aquilo que tem que ser desse jeito. Então, se interpretou uma coisa, aquilo virou regra e até hoje se segue dessa maneira. Mas o original de Deus não era assim. Não é para ser desse jeito. Essa distorção veio por causa do pecado. E o que Deus espera de nós, como corpo, é que a gente elimine essa distorção. Simplesmente fazendo aquilo que Deus quer, que é olhar todos nós em condição de igualdade, de essência, imagem e semelhança de Deus, de direitos e de responsabilidades. Porque se a gente não fizer assim, a gente está o quê? Obedecendo às paixões que o pecado quer. Porque o pecado, ele quer que a gente se sinta bem. O pecado não quer que você se sinta mal, quer que você se sinta bem. Por quê? Porque se você se sentir mal, você não vai fazer de novo. Simples assim. Né? Então é importante para o inimigo que você goste do pecado. Que ele seja conveniente para você continuar nele. Se o pecado doesse, o que a gente ia fazer? A gente não ia pecar, simples, né? A não ser que alguém fosse vidrado em sofrer. Mas o pecado não faz isso. Ele faz com que você se sinta razoavelmente satisfeito com ele. Agora, a graça, ela te incomoda. A graça de Deus te incomoda, porque ela te confronta. Então, quando você ouve uma fala como essa, você fica meio incomodado, é a graça te confrontando. Para fazer com que você pare de pensar na norma do mundo e comece a pensar na norma de Deus. A graça, ela incomoda a gente, porque ela tira a gente do pecado. Tira a gente dessa condição na qual a nossa carne quer ficar. A gente quer ficar numa condição, né, onde a gente se sinta confortável. É natural. Tá? E é, infelizmente, uma grande realidade que a gente precisa prestar atenção. Dizer assim, não, se eu estou
ouvindo uma verdade e essa verdade está me incomodando, então eu preciso reagir a isso. Porque na mentira ninguém se incomoda. Tá? Quando você ouve mentira, você fala, tudo bem. Viva a fake news. Todo mundo gosta de uma fake news, por quê? Porque ela é confortável, né? Agora, ser confrontado pela graça te faz refletir. Não, realmente, eu preciso repensar meus valores. Paramos por aqui. Né? Eu vou interromper a gravação. Então, deixa eu parar por aqui.